Deixa eu começar com o João, para que a gente possa falar sobre essa goleada, né? Que, claro, para quem não assistiu o jogo, uma vitória expressiva, mas para quem viu a partida, como eu vi, você, Atsi e boa parte da torcida, uma vitória protocolar, né? Fez o que era de obrigação, mas não é aquele jogo que a gente tem 1 milhão de motivos para comemorar, né? Eu acho que só tem um motivo para comemorar, que são os 3 pontos. Mas a gente tem que contextualizar um pouquinho antes de falar esse jogo, desse resultado, né? Porque 4-0 para o Náutico, eu acho que muita gente vai pegar o resultado e vai, porra, isso foi uma vitória da porra. Viu? A gente chegou lá, convenceu e fez uma grande partida. Mas, na minha opinião, não foi isso. A gente pegou um dos times mais fracos que eu lembro de ter visto. O Afogados, ele tinha algumas fragilidades assim gigantescas. O Náutico, em certo momento, chegava de uma maneira muito tranquila. Eles tinham problemas no ataque também, tinha uma saída bem lenta. Na marcação, em vários momentos, o Afogados deixava 2 caras sem participar do jogo, praticamente, o 9 e o 8. Eles ficavam lá na frente fingindo que estavam marcando e o time atacava e o time defendia com 8. Então, tinham vários espaços ali para o Náutico fazer jogadas, aparecer bem no ataque. Mas eu senti o Náutico meio espécie nesse jogo. Assim, dá para entender, porque era um jogo de nível técnico muito baixo, e por isso que a gente cobrou assim e sugeriu o time ser rodado, né? Porque era um adversário de nível técnico menor. O Náutico tinha totais condições de ganhar esse jogo, mesmo com times. Marquinhos preferiu não. Nem nas substituições, Marquinhos preferiu rodar o time. Alguns titulares entraram, então, assim, para mim, qualquer coisa sobre cansaço morreu hoje, tá? Eu não escuto mais reclamação, assim, sinceramente, não levo a sério mais nenhuma reclamação de cansaço, porque o Náutico teve a oportunidade de poupar, teve a oportunidade de rodar o time, não fez. Então, a partir de agora, eu vou encarar isso como desculpa. Não, para mim, não tem nenhuma lógica não ter feito isso. Mas aí, agora seguindo na análise do jogo, o Náutico chegou algumas vezes ali na frente, mudou o esquema, né? Foi para um 4-3-3. No começo, com o Samuel aberto pela direita, Mezenga como centroavante e Caion jogando aberto pela esquerda, os pontas de pé fechado. Né? E até funcionou, de certa forma, na parte do lado esquerdo. Igor Fernandes subiu algumas vezes. Eu não acho que subiu muito bem, mas ele aparecia no ataque. Caion conseguindo boas jogadas. Teve o lance do gol, que é a participação tanto do Igor, tanto do Caion, que é uma jogada ali mais de raça, que o Igor está caído no chão. Ele consegue mesmo assim um passo para Caion, e Caion chuta 2 vezes ali para conseguir fazer o gol. Então, um gol de raça, um gol ali de determinação do Náutico, mas um primeiro tempo extremamente burocrático. O Náutico conseguiria fazer mais gols aí de forma tranquila, e o que a gente viu foi o Afogados ter tido a melhor chance, talvez, do primeiro tempo, que é uma bola ali que a Auremi tenta cortar e dá um passe açucarado para o jogador do Afogados. O Ellerson fez a defesa e depois o Divan tira ali uma bola que seria gol, e ele tira ali na pequena área de cabeça. Então o Náutico sai com a possibilidade de ter empatado o jogo com um time que é muito fraco. Já seria trágico, né? O Náutico saiu vaiado de campo ganhando. Se tivesse levado esse gol, assim, seria... A palavra é trágico, realmente. E aí volta para o segundo tempo um pouco melhor. Eu acho que nada demais também. Conseguiu ali fazer mais gols, realmente conseguiu, mas sem ter um desempenho. O Náutico deixou chances para Afogados, e eu repito, é um time muito fraco. Então, eu sirvo para esse jogo mais para ver coisas negativas do que para avaliar positivamente algum jogador, alguma situação, porque o nível técnico da partida foi muito baixo. Deixar aí talvez um destaque para Patrick Alan, que entrou, fez o gol, conseguiu um bom passe para Hélio Borges, acelerou algumas jogadas, mas também nada demais. Hélio Borges também, principalmente quando ele estava pela direita, ele conseguiu algumas jogadas assim de acelerar, mas também nada demais.
Então, para mim, é um jogo nada demais do Náutico contra um adversário muito fraco, e isso pesa muito para minha avaliação ser negativa. Não, e aí tem um detalhe, né? Acho que assim, eu tô vendo alguns comentários aqui do pessoal pedindo elogios a Hélio Borges, por exemplo, ao Wellerson pela defesa. Foi uma grande defesa, é verdade. Vai pedir a mãe dele, porra. Vai lá na mãe dele, que a mãe dele elogia ele. Mas qualquer, eu vou estar elogiando o Marmanjo, pô. Qualquer tipo de elogio, cara, ele esbarra na limitação desse time do Afogados. É um time muito ruim, gente. É uma equipe muito ruim. Então, assim, o que o Náutico fez de ganhar por 4-0, eu acho que a melhor palavra para isso é vitória protocolar. Fez o que era para ser feito. Ganhou por 4-0, não acelerou o jogo. Não sei se por incompetência ou por falta de qualidade. Isso aí acho que vai trazer essa visão dele. Mas, assim, não é um jogo de legado, de você notar uma coisa que, ó, tem que seguir essa forma que está sendo feita. Não é um jogo de legado. O que é que tu viu da partida, Atos? Renato, veja, o jogo de hoje ele vai dar continuidade às impressões que você estava do Náutico nos jogos anteriores. Ele não consegue reverter. Dificilmente conseguiria reverter, tá? Mas, por exemplo, se o Náutico tivesse no momento... Se esse jogo fosse após as 3 vitórias, a gente analisar com um olhar. 3 vitórias que eu digo foi Ceará, Santa Cruz, o jogo do Maguari. A gente ia dar muitos descontos, os 3 pontos iam pesar mais, o 4-0 ia ser melhor avaliado, a gente ia dizer assim, não, os caras estão dosando ali, estão descansando, não estavam no dia inspirado, mas o ritmo é diferente. Agora, quando você vem de 2 derrotas, que o Náutico veio, o rendimento assim, foi uma coisa absurda, contra o Retrô já foi muito ruim, enquanto Confiança é para você buscar aí no histórico recente do Náutico um jogo parecido com esse, porque para mim foi uma das piores partidas que eu vi recentemente do Náutico, contra Confiança. Você precisa dar uma resposta, tá? E o adversário, ele era muito fraco e dava uma margem de você fazer a sua parte e tentar construir essa resposta. O Náutico passou longe disso. O placar e a vitória, a gente precisa isolar. Ela vem uma fraqueza muito grande do time do Afogados. O time do Afogados é um time assim, que mal tem condição assim, de competir, tá? Não é à toa, respira um segundinho, Atos, e volta a falar, por causa do Mick. Fala agora. Não é à toa, salvo engano, o Afogados está com 2 pontos no campeonato. É um time muito fraco, tá? Muito fraco mesmo. No primeiro tempo já demonstrou isso. No segundo tempo, ele ainda saiu para o ataque. E times como o Afogados não podem sair para o ataque, tá? Se sair e deixar mano a mano a defesa, tal, vai se complicar. Os gols, eles vão acabar tomando o gol de forma natural, sabe? Só que nesse jogo, Renato, ainda tem algumas coisas que irritam bastante. Vamos começar por, de fato, o rendimento do time, tá? Como o time jogou. O Marquinhos Santos, ele entra com 2 mudanças do que a gente aprendeu ser o time titular, tá? Patrick Alain e Marco Antônio não jogaram do que tinha à disposição. Ele entrou com o Caion e o Souza também ali, né? Voltou ao time. E primeiro que eu achei estranho, porque o Náutico jogou com 3 volantes de origem e com 3 atacantes, né? A princípio, quando eu vi a escalação, eu imaginei que o Caion ia ser o meia, no lugar do Patrick Alain, né? Caion vinha jogando na base, somente nesse último campeonato sub-20, a Copa Pernambuco sub-20, ele estava jogando um pouco centralizado, como sendo 10. Eu imaginei que, para não mexer muito na configuração do esquema tático, ele ia fazer dessa forma, e não aconteceu isso, tá? Aconteceu que foi, de fato, uma espécie de 4-3-3, sem a bola, muito claro, né? Com 3 volantes e 3 atacantes, o Caion, de fato, caindo pela ponta, tá? Apesar que com a bola, o Náutico procurava jogar com uma saída de 3, né? Você libera o Marcos Ítalo, né? Totalmente. O Marcos Ítalo vira esse ponta pelo lado direito e a saída de 3 ali você fecha com o Igor Fernandes e os 2 zagueiros, que vira um 3-3-4, né? O Náutico jogando com a bola. No primeiro tempo isso ficou muito bem definido. Mas o Náutico, assim, uma dificuldade tremenda para criar, tá?
a associação do Náutico é muito fraca, tá? O Náutico, quando tenta tocar a bola queima no pé do jogador do Náutico. A bola é viva. Você não consegue amaciar essa bola, você não consegue fazer tabelas, você não consegue criar associação sem ser com extrema agonia, sabe? E você acaba meio que se equilibrando ao fraco time do Afogados. E o jogo se torna muito feio, tá? Então, o que acaba acontecendo é que a gente olha para o Náutico de Marquinhos Santos e enxerga que o time está evoluindo. Isso é muito preocupante, tá? E a palavra... Se já tivesse chegado no teto e com a ausência de um Paulo Sérgio da vida, só a tendência é de cair. Não é a questão, não é nem teto. Eu não posso trabalhar se o jogo do Ceará foi um jogo fora da curva, gente. Está se mostrando um jogo fora da curva. Eu não posso chamar aquilo de teto. Foi um jogo completamente fora da curva. O Ceará jogou muito mal, mas o Náutico jogou muito bem. Agora, no jogo seguinte, contra o Santa Cruz, o Náutico já não jogou bem. Ganhou o clássico, foi importante. Ganhou muito por causa de uma capacidade técnica de seus jogadores. Patrick Alain e Paulo Sérgio decidiram naquela oportunidade. Mas já não foi um jogo bom do Náutico. E o jogo do Maguari não foi um jogo de encher os olhos. Foi um jogo de contexto. Um jogo de necessidade dos 3 pontos. Maguari não é um time bobo, um time que joga muito certinho. E o Náutico ganhou sem sustos, tal. A gente fez todas as ponderações. Mas aí veio os jogos do Retrô e os jogos de Confiança, que foram jogos horríveis. E o jogo de hoje a gente não viu o time assim, dar resposta nenhuma, sabe? Então a sensação que dá é que o time está evoluindo. E de um patamar que já não era tão alto. Porque se eu der um desconto ali para o jogo do Ceará, como eu disse, com um jogo fora da curva, e eu pegar uma média do que o Náutico tinha produzido até o jogo ali do Maguari, não é algo de outro mundo. É um time em formação, um time tentando se encontrar. Só que a gente via algumas coisas no time do Marquinhos Santos que fazia sentido, sabe? Até João pontuou isso lá na época, há uns 10, 15 dias atrás, que a gente começava a ver jogadas se repetindo, tá? Isso é trabalho do treinador sendo reproduzido em campo. De repente, não sei por qual motivo, tá? Eu não posso colocar tudo isso na culpa do cansaço. Culpa essa do cansaço que o Náutico e o seu Marquinhos Santos, eles não podem nem estar usando mais, né? Eu no Twitter hoje, Renato, já me referi ao Náutico como cansadinho. Estou chamando de cansadinho agora. Porque essa desculpa está sendo utilizada pelo treinador. Agora eles já não merecem mais usar essa desculpa, porque ele continua indo com as principais peças. Ele chamou mais uma responsabilidade agora, né? E, na verdade, eu acho que nem deveria ser usado como desculpa, porque, gente, cansaço é um elemento. Eu não estou negando isso. É um elemento. É um elemento para todos os times que estão jogando esse calendário brasileiro. E o rendimento que o Náutico teve nos últimos jogos, ele não passa só por cansaço, pô. É óbvio que não. A sensação que dá é que o Marquinhos Santos perdeu esse caminho que ele traçou de evolução do time. As coisas se perderam ali no caminho. Sabe? Eu não sei para onde o Marquinhos Santos está indo agora com esse time. Ainda tem um fator, perdeu alguns jogadores por contusão, alguns jogadores importantes, né? O elenco curto, todo jogador passa a ser importante. O Luiz Paulo, que vinha fazendo uma boa temporada, a gente já olha agora e vê que ele era uma peça fundamental para esse time. Tanto é que agora ele está optando por liberar muito mais o Marcos Ítalo, né? Segurando o Igor, que tem mais uma característica defensiva. Agora, tem outras peças também que vêm fazendo falta, o próprio Paulo Sérgio, né? Que é outro jogador que a gente nota que era uma peça fundamental, porque faz um tipo de movimentação no ataque que nem o Bruno Mezenga, nem o Samuel conseguem fazer, com mais objetividade, né? Então, tudo isso leva a gente a concluir que o trabalho de Marquinhos se deu uma perdida. E ele agora vai para uma semana muito difícil, tá? Não sei como ter esperança nessa próxima semana do Náutico. O Náutico vai pegar uma Juazeirense quarta-feira, que ela vai ter uma dificuldade natural, tá? A Copa do Nordeste nunca é fácil você conseguir 3 pontos. Mas a Juazeirense não é nada demais, gente, tá? Não vai ser o Afogados, mas a Juazeirense, geralmente, fora dos seus domínios, fora do Adalto, o famoso Adalto, ele
costuma não dar muita dificuldade. Então, são 3 pontos que são palpáveis, mas da forma que o Náutico está jogando, com uma falta de criatividade muito grande, com falta de jogadas em associação, me leva a crer que esse jogo de quarta-feira o Náutico vai ter trabalho para poder conseguir chegar aos 3 pontos. E na sequência ainda tem um clássico fora de casa, para depois ter a decisão da Copa do Brasil. Ainda não está marcado, mas... Acabou de marcar, vai ser quarta-feira, dia 19, 7 horas. Então veja, o Náutico tem um jogo de campeonato importante, que é a Copa do Nordeste, tem um clássico e em seguida tem um jogo mais importante do ano. Eu sempre digo que é o jogo mais importante do ano, porque é uma maneira de você se financiar para a própria Série C. Então, o Marquinhos Santos ele entra nessa semana decisiva com o trabalho dele. Eu não diria que o trabalho está em xeque, mas está de se desconfiar. Está de se desconfiar. Está todo mundo olhando assim, rapaz, como é que é isso aí? O que a gente vai fazer aí nesses jogos? O que a gente vai produzir? O torcedor vai a campo, ele não sabe o que é que o Náutico vai fazer. Ele não sabe por onde o Náutico vai chegar na vitória. Ele não sabe como o Náutico vai criar. Sabe? Então, estou muito preocupado com o Náutico, muito preocupado. Acho que o jogo de hoje não trouxe alento nenhum. 4-0 não significa absolutamente nada. Significa, na verdade, que o Afogados é um time, assim, não tem nem condição de disputar a Série A1 do Pernambucano, tá? Então... Pode dizer que o time é horrível. Muito ruim. Não, o horrível é o time do Náutico. O Afogado não tem nenhuma condição. Então, olha, eu vou repetir para ficar muito claro, tá? É muito preocupante a situação do Náutico agora para o curto prazo. Tá? O Náutico tem essas 3 decisões, eu estou muito preocupado, porque o Náutico precisa passar de fase na Copa do Brasil, o Náutico não pode perder da Juazeirense. O clássico, eu vou dar até um desconto assim pelo nível de dificuldade que é, o Sport com o investimento que tem. Eu acho que o torcedor até deveria encarar esse jogo aí como um descarte. Eu sei que tudo que envolve o clássico, vai ter gente que vai estar puto agora comigo falando isso. Não, Matheus, o clássico tem que ir para cima. Eu sei, gente, mas, pô, a gente tá vendo que o time não faz nada. O Náutico tem 3 decisões. Tu assina o empate no clássico hoje? Tu assina o empate no clássico hoje? Eu assino a derrota por 1-0. Pronto. É bom. Sabe por que eu estou perguntando isso para você? Porque as pessoas, elas às vezes precisam ouvir isso para elas terem uma ideia. E não é por frouxura de nada, não é isso, gente. Não é isso. Veja só, eu continuo achando o elenco por exemplo, do Santa Cruz muito pasto do Náutico. Mas o Santa Cruz, ele está com encaixe e ele está com uma vontade que coloca ele em um cenário que vai dar mais confiança para o torcedor acompanhar o time deles. Tá? Querendo ou não, eu assisti os últimos jogos do Santa Cruz. O Santa Cruz fez um jogo ali competitivo, da sua maneira, contra o Sport, conseguiu vencer o jogo. No outro jogo, enfrentou o Jaguar, resolveu o jogo rapidamente, com boas associações, tá? Com boas jogadas, que o Náutico não consegue fazer. Os 3 times da capital deram 3 goleadas. Foi 5-0 do Sport, 4-0 do Santa Cruz, 4-0 do Náutico. Agora, o Sport teve um mau primeiro tempo contra o Maguari, mas produziu demais no segundo tempo. A imagem que saiu foi extremamente positiva. O Santa Cruz foi um primeiro tempo avassalador em cima do time do Jaguar, e a imagem saiu positiva. Aí o Náutico consegue uma goleada também, né? Uma goleada expressiva também, mas a sensação não foi nada parecido com os seus rivais. A impressão que dá é de que o trabalho de Marquinhos deu uma desandada e vai para uma sequência de jogos onde, meu amigo, só Deus sabe o que vai acontecer. Estou muito preocupado com esse Náutico. A impressão que eu fico é que o torcedor do Sport está observando isso e, lógico, dá a devida importância para um campeonato pernambucano, mas está enxergando tudo como um grande laboratório. O torcedor do Santa está empolgado porque há uma carência absurda no que vem acontecendo no Santa nos últimos anos. Eles estavam 9 meses sem jogar. E a entrega do time, aliado aos bons resultados, fazem com que o torcedor tenha muita confiança. O torcedor do Náutico ganhou um jogo por 4-0 e está preocupado, porque
eu acho que a gente conseguiu elevar o nível de exigência e de leitura do torcedor do Náutico de tal ponto que a gente sabe o que é que vai acontecer. A gente sabe qual que é o risco, a gente sabe o que é que precisa e a diretoria ignora. Então, acho que assim, fazendo um comparativo de torcida e comportamento, a gente tem essa situação. Não sei se você enxerga dessa forma também, João. Enxergo exatamente assim, Renato. O clima do estádio não é de um 4-0, velho. E tá correto. Em determinado momento eu estava mais irritado do que feliz. Mesmo com os gols saindo, com o Náutico vencendo, porque assim, a gente não vai jogar contra Afogados. Se a gente fosse jogar assim, o resto do ano contra uns 10 Afogados, porra, isso aí serviria de parâmetro, a gente poderia ficar animado, porque com o nível desse time a gente não jogou bem, mas mesmo assim conseguiu fazer 4-0. Mas é muito longe da nossa realidade, pô. O Náutico não vai pegar mais nenhum time parecido com o que o Afogados jogou hoje. Garanto, nenhum time. Nem o Santa Cruz de Natal, que você pode achar um time de menor expressão e tal, vai ser um jogo 20 vezes mais difícil. Então, você projetar esse futebol que o Náutico vem jogando para o futuro, não me vem previsão positiva. Assim, longe disso. E aí, só pegando a parte que a Ati comentou sobre Marquinhos Santos, realmente o Náutico estava se tornando um time reconhecível, tinha algumas jogadas assim bem características já de apoio do lateral. E hoje, Marquinhos Santos, assim, ele me deixou muito preocupado com as alternâncias de lado dos pontas. O Náutico começou ali jogando com Souza, meio que fazendo o terceiro homem, entrando no meio dos zagueiros, às vezes aparecendo pela esquerda, até ele perceber que Igor não estava muito bem no ataque, e aí ele puxa Igor de volta. E assim, quando o Caion estava engrenando na ponta esquerda, ele trocou. Aí Samuel veio para a ponta esquerda. Samuel é um cara canhoto que tem dificuldade de usar a perna direita, só lateralizava o jogo, não conseguiu fazer nenhuma jogada de criação, como ele já não tinha conseguido quando ele jogava pela direita em outros jogos. Talvez ele tenha ali 15 minutos bom contra o Maguari nesse lado do campo. E aí, tudo tranquilo. E o Caion foi para o outro lado e também desapareceu do jogo, não conseguiu jogar. E aí, no segundo tempo, ele coloca Hélio Borges pela direita. E aí, Hélio Borges, em determinado momento, estava começando a engrenar, a puxar alguns contra-ataques, a jogar razoavelmente bem ali pela direita. E aí, ele inverte de novo. E ele bota Hélio Borges para a esquerda e Hélio Borges acaba no jogo mais uma vez. E aí, Patrick Alain vem fazer meio que a ponta direita ali no jogo. Então, assim, foram duas invertidas que ele fez que o Náutico piorou. E por intervenção completa do treinador. Então, começa a me preocupar. Eu entendo que talvez tenha sido para deixar os pontas de pé aberto, para ter mais cruzamento na área, para ver se Mezenga conseguia ganhar alguma coisa ali na área. Tá no mudo, Viciati. Mas não funcionou. E não vem funcionando. João, vê só. Olha, eu pontuei tudo de Marquinhos. A responsabilidade dele é grande, tá? Da forma que o Náutico está jogando, do rendimento que o Náutico está tendo. Por exemplo, a gente está falando de um 4-0, mas a gente está aqui pontuando de como se chegou esse 4-0, tá? Que passa muito mais por uma fraqueza. Os gols, eles saem de forma natural, porque ele vem da fraqueza do adversário. Então, estamos aqui registrando tudo dos problemas de Marquinhos Santos, tá? Isso tende... Espero que não. Torço para que não, na verdade. Mas isso tende a trazer mais problemas ainda nessa semana decisiva. Dito isso, registrado isso, pontuado isso, a gente também tem que falar aqui que a diretoria não ajudou em nada o treinador, tá? Porque, vamos lá, no jogo de hoje, que ele resolveu, eu acho que poupar Patrick Alain, ele resolveu jogar com pontas. Até pela fragilidade do adversário, para abrir mais o adversário, que vai jogar dentro da própria área. Ele teve que trabalhar com Caion e o nigeriano. No segundo tempo, Talicinho e Hélio Borges. Gente, é um material humano fraco, pô. Sim, com todo respeito ao jogador da base. O jogador da base a gente já sabe agora. Que dê suporte a esses jogadores da base. O jogador da base é esse que ele mal utiliza, né?
Hoje, sim, foi um parto para poder entrar com esses jogadores hoje. Tá? O Cauã Maranhão também, nos últimos jogos aí, vinha sendo preterido. Hoje, por exemplo, me irritou muito quando ele entrou com o Marco Antônio no segundo tempo. Pra que Marco Antônio entrar nesse jogo? Bota o Alanzinho, pô, pra poder estrear com a camisa do Náutico. Estrear no profissional, pra gente ver como é que ele se comporta, pô. Ele colocou Souza de lateral esquerdo, Átio. Souza e não colocou Vini. Veja, uma substituição de 5 minutos, pô. 5 minutos para jogar. É ridículo isso daí. Engraçado, eu ia aqui dar um desconto para Marquinhos Santos e comecei a me irritar com outros problemas que eu acabei lembrando dele. Mas vamos lá, vamos para o desconto. A diretoria não ajudou o cara. Por quê? No jogo de hoje, pontuei a questão dos pontos. Pontos muito... A posição é muito fragilizada. O Náutico não investiu absolutamente nada. Porra, Samuel deve ganhar, sei lá, 6 contos. Hélio Bosch deve ganhar, sei lá, 25, 30. Fora os jogadores da base. Então, os pontos no Náutico, que em muitos times é a posição que tem mais investimento, no Náutico hoje se gasta 36 mil mais do que se gasta com o menino da base. Veja só. 36 mil mais... Vou botar 14 no Talicinho junto com o Caion. 50 mil em todos os pontos do time. Todos os pontos. Tem time que joga com 8 pontos no elenco. Mas digamos que o ideal seja 6. O ideal não. O que dá para colocar é 6. O Náutico, na posição de ponta, que deveria ter 6 pontas, gasta 50 mil reais. É menos de 10 mil por ponta, pô. Assim, é para foder o treinador, pô. Vamos lá. Os zagueiros. Mas está enfrentando o Afogados. Tu está citando a parte do ataque, a parte criativa. O que é que o zagueiro tem a ver? O zagueiro tem a ver sim, gente. Porque no futebol de hoje, ainda mais com esses adversários que vêm botar 10 jogadores na defesa, os armadores do time são os zagueiros. Eu tava temendo isso chegar na Série C muito cedo, mas hoje eu já vejo que para você subir na Série C, você tem que ter esse zagueiro armador. Tá? Há 2 anos atrás, quando o Náutico jogou em 2023 a Série C, eu não via muito isso em time da Série C, não. Mas no ano passado eu já comecei a ver zagueiros que fazem parte da construção. E no jogo de hoje, o zagueiro ele é peça fundamental para poder conseguir distribuir essa bola. É ele que faz a primeira quebra de linha. O zagueiro hoje, gente, ele é um armador do passado. Em muitos jogos. E desculpa, velho. Essa dupla de zaga não colaborou em nada na construção do jogo. Muito nervoso os dois, a bola queimando no pé. Eles já têm problema na função primária deles, que é a parte defensiva. Foram bem inconstantes no primeiro tempo. Não gostei do desempenho dos dois. Eu vi gente elogiando o Divan, dizendo que o Divan é melhor que fulano, não sei o que de Felipe. Não gostei de nenhum dos dois. Acho que, inclusive, os dois tiveram o mesmo nível, que foi um desempenho fraco. Tá? Então, veja, o treinador não tem um zagueiro de mínima qualidade. Não tem uns pontos de mínima qualidade. Complica o trabalho. Quando ele começou a perder peça agora, ficou com um trabalho complicado. É o que eu estou dizendo. A responsabilidade dele, eu não quero tirar a responsabilidade dele. A responsabilidade é do treinador, principalmente quando a gente já viu esse time jogar melhor do que está jogando. Tá? Contra o Ceará, o Náutico jogou melhor. Então, tem como desempenhar melhor. É possível desempenhar melhor. E a forma que o Náutico decaiu nos últimos jogos foi tamanha que é óbvio que a responsabilidade cai para cima do Marquinhos. Isso é evidente. Cai para cima do Marquinhos. Mas a gente não pode deixar de falar que não estão ajudando em nada o trabalho do treinador, pô. É quase que uma sacanagem. Aí é por isso que daqui a pouco, vamos lá, essa semana dura que o Náutico tem. Meu irmão, eu peço a Deus para que seja uma semana gloriosa do Náutico. Mas se as coisas não acontecerem, digamos que as coisas aconteçam da pior maneira. Deus o livre, mas que aconteça. Aí vai ficar todo mundo aqui pedindo a cabeça do treinador. E em última instância, talvez seja o correto você partir para uma mudança. Aí, às vezes, a diretoria não vai querer fazer essa mudança
que para o torcedor vai ser óbvia. Por quê? Porque a diretoria sabe que tem culpa no cartório também. Tá? Então, às vezes, a diretoria não consegue nem ter coragem de chegar no olho do treinador e dizer: você está demitido. Porque o treinador vai perguntar: por que eu estou demitido? E aí, quando a diretoria for citar os motivos, e é onde vê que metade dos motivos é culpa da própria diretoria, aí que vem um constrangimento. Tá? Então, veja, é preocupante a situação do Náutico. Eu vou bater nessa tecla porque essa é a minha visão e eu vi essa palavra sendo repetida por muitos torcedores lá nos aflitos hoje. Muitos torcedores chegaram para mim dizendo que estão preocupados com o Náutico. Acho que está muito evidente o que está acontecendo, sabe? Que a gente não está conseguindo ver o caminho onde o Náutico vai traçar para poder sair dessa falta de rendimento que se instalou aí desde o jogo contra o Retrô. Preocupante demais. Ô, gente, o que está acontecendo com o Bruno Mezenga, hein? Meu irmão, não tem condição de jogar futebol, não, pô. Assim, no caso de Mezenga, pode ser que seja a parte psicológica, ele sofreu uma perda grande recentemente? Pode, mas não é a gente que vai conseguir identificar isso. O que eu posso dizer é o seguinte: Bruno Mezenga é um jogador a menos em campo. Pô. Um jogador a menos em campo não tem condição de jogar e ele joga todo jogo, não para de jogar, não. Ah, porque tá sem Paulo Sérgio, então tem que ir com o Mezenga. Velho, o que ele tá fazendo, tem que ir com ele, não. Cadê Leandro Cauã, porra? Por que Leandro Cauã não joga pelo Náutico, hein? Ah, porque o empresário não quer renovar. Mas, meu irmão, põe pra jogar aí, velho. Sei lá o que faz, não sei. Só sei que não dá pra jogar com o Mezenga, porra. Mezenga tá uma água pura, pô. Mezenga não consegue ser efetivo contra esse time aí, que João disse que nunca viu um time tão ruim contra o Afogados. Mas era muito ruim mesmo, viu? O Mezenga, e não é só o Mezenga, não, o nigeriano também. Não conseguem ser efetivos. Porra, isso era pra, o Mezenga era para fazer 12 gols hoje, porra. O nigeriano era para fazer 20. Os caras passam em branco. Não teve nem chance de gol. Nenhum dos dois teve nem chance de gol. Contra essa defesa, até aí o Bosch. O doido do Hélio Bosch fez gol, pô. Um trabalho da porra, quase que não faz, caindo, tropeçando, caindo por cima do goleiro. Até Hélio Bosch fez gol. E Mezenga não faz um, pô. O nigeriano aí, meu Deus do céu. Jesus amado, só Jesus mesmo na causa aí. E eu acho, já deu para Samuel ser aquele jogador de começo de partida? De partida nenhuma, pô. Não precisa de atacante, pô. Não precisa, meu irmão, não precisa contratar 3 zagueiros e 3 atacantes. E um meia, porque hoje ficou provado. Tirou o Patrick Alan, não tinha um meia. O Náutico jogou hoje sem armador. Não precisa de urgente para amanhã 7 contratações, 3 atacantes, um meia e 3 zagueiros. Pô. E aí, João? Realmente, assim, tem que concordar com o Atos. Mezenga não tá jogando bem. Esse jogo aí era para ele ganhar confiança, para fazer 2 golzinhos, deixar a zica de lado, começar a realmente jogar um pouco melhor, mas o cara não participa, e eu acho até que a substituição do segundo tempo foi um teste, tá? Um teste para ver como sairia um ataque mais veloz ali com Samuel, com Hélio Borges, para talvez no próximo jogo já ir sem Mezenga, porque o cara, ele está atrapalhando. Ele atrapalha o time do Náutico a jogar futebol. E aí, obviamente, tem o externo, né, que pode estar atrapalhando. Eu não consigo medir isso. Infelizmente, eu não consigo saber o quanto o externo está atrapalhando ou não. Então, eu tenho que registrar o que eu vejo em campo. E o que eu vejo não é nada bom. São 3 jogos seguidos aí de Mezenga muito mal, e os outros ele tinha ido mal também. Então, assim, o Náutico não pode ficar refém desse jogador. Sobre o resto do ataque, eu até concordo sobre Samuel. Eu acho que ele não vem desempenhando bem. É um cara que estava há 1 ano sem jogar antes de estrear pelo Náutico, tá? Isso aí precisa ser pontuado sempre. E esse cara que estava há 1 ano sem jogar, está jogando 90 minutos desde o começo do campeonato, numa intensidade que ele nunca jogou na vida. Se a gente pegar o primeiro jogo, o jogo de estreia dele, as arrancadas que ele dava,
que deixava diante do meio de campo e chegava no gol, e ele não está fazendo isso, eu não acho que seja por acaso. Eu acho que pesa um pouco para o jogador a questão física, sim. E outra coisa que Marquinhos está fazendo aí, pontuado o que Atos falou também, das opções e beleza, eu acho que isso aí tudo foi muito bem registrado, mas o Náutico, nesses últimos jogos, está procurando com carinho a posição que Samuel menos rende. Assim, olhou para o campo e falou, meu irmão, onde é que eu posso colocar esse cara para ele render nada? Aí achou, que é lá na ponta direita, pisando na lateral, tendo que levar a bola com a esquerda para tentar fazer alguma coisa ali, sem quase nenhum apoio, dando a lateral toda para ele. Isso é muito comum, tá? Se faz muito isso de você, quando tem um ponta muito agressivo, você tenta tirar o máximo de jogadores ali para, obviamente, não atrair marcadores com essa galera e deixar o campo mais livre. Isso acontece muito com o Vinícius Júnior, por exemplo. Se faz muito isso com ele. Tentar deixar aquele corredor o mais livre possível. Porra, não dá para fazer isso com o Samuel, não, velho. E eu vejo que é meio que a intenção que o Náutico tem quando coloca ele para a ponta direita. E não funciona, não vem funcionando. Ele vem jogando muito mal. Eu repito, a melhor jogada de Samuel pelo Náutico, assim, o melhor conjunto de jogadas, é ele vindo pela esquerda, pela direita, no caso, conduzindo a bola, levando para o meio e achando o lateral na ultrapassagem. É impossível ele fazer isso pela esquerda, impossível. Pela deficiência que ele tem com a perna direita, obviamente também, e pelo posicionamento dele. Então, o Náutico está meio que escolhendo a dedo o lugar onde o jogador rende menos, e aí, meu amigo, ele vai render menos realmente. Vamos fazer agora uma rapidinha com relação à análise do jogo, passando por atleta, tá? Vamos 1 a 1. João, Welleson. A amarelinha, a seta amarela. Acho que não comprometeu, mas teve algumas falhinhas ali de bola encaixada. Seta amarela, então. Marcos Ítalo, Atos. Marcos Ítalo foi um dos melhorzinhos hoje. Seta verde. Felipe Santana, João. A amarela também. Dá desconto por ser da base. Odivan, Atos. Só tem 3 opções, né? Deixa amarelo para esse desgraçado. Não, tá todo mundo com pena dele. Aí eu boto o vermelho aqui. Atos é um insensível. Então tá bom, amarelo pela aí. Tudo bem. Igor Fernandes, João. Acho que é amarelo também. Na defesa é bem sólido. No ataque, acho que errou muito. Então, amarelo. Auremir, Atos. O time do Afogado não tem nem como você ir tão ruim, né? Amarelo, não vai. João. Auremir, Renato, se tiver uma pelada amanhã, ele joga 90 minutos. É uma missão do Náutico jogar todo o jogo com o Auremir 90 minutos. Não tira, não. Eu acho que tem no contrato dele, assim, que é por minuto jogado. Não é possível. Souza, João. Não sai de campo. Amarelo também para Souza. Assim, meu irmão, Souza é um jogo que não dá nem para avaliar direito, assim. Vermelho para Souza, tá? Só por isso. Só por eu não conseguir avaliar direito, deixa esse vermelho aí, tá bem entregue. O Whindersson, Atos. Amarelo. Caion, João. Verde para Caion. Irmão, esse verde, ele foi muito sem confiança, tá? É muito generoso. Amarelo para Caion, vai. Tira esse verde de Samuel, Atos. Quem? Samuel. Vermelho. Mezenga, João. 3 vermelho. Marco Antônio, Atos. Meu Deus do céu. O Marco Antônio jogou, foi? Amarelo. Foi. Maranhão, João. Amarelo. Não fez nada. Patrick Alan, Atos. Não mudou nada no jogo. Vai, deixa verde pra esse careca aí. Hélio Borges, João. Verde para Hélio Borges. Uma régua baixa, né? Tá uma régua baixíssima esse verde. Thalicinho, Atos, para finalizar. Deu uma bola, né? Que saiu o gol. Deixa verde aí. Faz tanto tempo que não aparece no jogo aí. Deixa verde aí. Mas jogo como o de hoje, velho. Pra mim, atacante tem que fazer 15 gols. Não fez 15, fez 14 gols. Era para ser vermelho.